dia, tudo bem com vocês? Então, bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje, nós falaremos sobre as lentes corretivas, né? E vamos dar início ao nosso sentido da visão. Para quem quiser acompanhar, nós estamos na página 23. Entre os 5 sentidos que nós possuímos, a visão é um dos que mais nos integra com o ambiente em que vivemos e com tudo que nos rodeia. Por meio da visão, percebemos as cores, os formatos das coisas e os objetos sem precisar tocá-los. Além disso, ela também nos permite, por exemplo, observar a natureza, ver as pessoas, podendo olhá-las nos olhos, perceber eventuais situações de perigo, entre outras percepções. As imagens mentais da visão reproduzem o espaço à nossa volta e servem para orientar o nosso comportamento. Observem agora essas imagens que eu trouxe. Elas estão nos mostrando exemplos de ilusões de óptica. As ilusões de óptica, elas realmente enganam o nosso sistema visual, enganam o nosso cérebro, deixando realmente a gente confuso, né? Acaba gerando imagens que não correspondem à realidade. A gente acaba, às vezes, vendo coisas que não existem, né, que não estão presentes, ou a gente vê de um modo diferente da realidade. Observem as imagens. Bom, agora nós vamos falar sobre a estrutura do globo ocular, né, a estrutura do nosso olho. Primeiro que as imagens, elas se formam a partir da luz captada e traduzida pelos olhos, pelos nervos ópticos e pelo cérebro. O estudo da estrutura, da função e das doenças e distúrbios relacionados aos olhos é o chamado de oftalmologia, né? Por isso que o médico que trabalha com essa parte é o oftalmologista. Existem algumas estruturas anexas aos olhos que são de extrema importância para manter a saúde e o bom funcionamento deles. Quais são elas? Vamos ver essas estruturas anexas? Então, são as pálpebras, as glândulas lacrimais, os cílios e as sobrancelhas. Pessoal, as pálpebras, elas cobrem e protegem os olhos da luz excessiva e também de uma possível entrada de objetos estranhos. Além disso, elas espalham as lágrimas sobre os olhos conforme a gente vai piscando. Vamos falar agora sobre as lágrimas, né? Sobre as glândulas lacrimais. Elas têm a função, então, de produzir as lágrimas que serão conduzidas até os olhos pelos chamados canais lacrimais. São como se fossem canudinhos, né? Que vão conduzindo, distribuindo as lágrimas pelos olhos. Qual que é a função das lágrimas, pessoal? A lágrima, ela tem a função de limpar, de lubrificar e umedecer os olhos para prevenir o ressecamento. Os cílios, eles atuam como uma barreira para impedir a entrada de partículas como a poeira e também de micro-organismos. E as sobrancelhas, elas servem como uma barreira para impedir que o suor da testa entre nos olhos. Vocês sabiam disso? Dessa função das sobrancelhas? Então, conforme a gente vai transpirando, vai suando, o suor da testa, se nós não tivéssemos a sobrancelha, então o suor da testa ia escorrer até chegar nos nossos olhos. Então, os nossos pelinhos, né, das sobrancelhas, elas nos protegem e evitam que o suor escorra e caia nos olhos. O olho humano, ele é um órgão formado por uma membrana externa transparente, chamada de conjuntiva, tá? E embaixo, né, dessa conjuntiva, nós temos algumas estruturas. A gente vai dividir as estruturas do olho em membranas e em meios transparentes, tá bom? Então, a gente vai falar agora primeiro sobre essa primeira parte, chamada de membranas. Nós temos nas membranas a membrana esclerótica, a membrana coroide e a retina, tá? Vamos falar sobre cada uma delas. A esclerótica, ela é também conhecida como branco do olho, é a membrana mais externa. Na sua porçãozinha, num pedacinho dela, né, ela vai se dilatar, formando a córnea. Então, a córnea, ela está presente na membrana esclerótica. A córnea, pessoal, ela também vai servir como uma camada de proteção para o olho, tá? Agora a gente vai falar sobre a membrana coroide. Ela é uma membrana do meio, né? Então vejam que a esclerótica era a membrana mais externa do nosso olho, né? Essa chamada de branca do olho. É a parte mais de fora, né? Mais externa do olho. Agora a gente vai entrando um pouquinho, a gente vai para a membrana coroide.
ela é cheia de vasos sanguíneos. Ela forma a parte colorida dos olhos, chamada de íris, tá? Então, quando a gente fala que a pessoa tem olho azul, tem olho verde, tem olho castanho, então nós estamos falando sobre essa parte chamada de coróide, que é a chamada íris, tá? Então, essa região colorida nós chamamos de íris. No meio da íris, bem no centrinho da íris, existe uma bolinha, um orifício, que é a pupila, tá? A pupila ela vai controlar a entrada dos raios luminosos. Então, vejam, a pupila ela pode se dilatar ou contrair, tá bom? De acordo com a necessidade. Então, vejam, reforçando. A pupila ela vai ter a função de controlar a intensidade luminosa. Então, ela vai se contrair na presença de muita luz. Então, quando a gente vai para o sol, assim, vai brincar em um ambiente ao ar livre, tá muito claro, a pupila ela vai se dilatar. E no ambiente, desculpa, ela vai se contrair, perdão, errou, presta atenção. Então, eu vou repetir. Quando a gente está no ambiente de muito sol, né, de muita claridade, com uma intensa luminosidade, a pupila ela vai se contrair, tá bom? E quando a gente vai no ambiente mais escuro, né, com uma certa ausência de luminosidade ou baixa luminosidade, a pupila se dilata, tá bom? Depois nós temos a retina, que a função da retina, pessoal, é formar as imagens, tá? Então, na retina nós vamos ter algumas células nervosas chamadas de cones e de bastonetes. Então, na retina nós encontraremos duas células nervosas muito importantes que vão auxiliar nessa função de formar as imagens. São os cones e os bastonetes. Os bastonetes, eles vão distinguir as várias graduações de claro e escuro, né? As tonalidades dessa luminosidade. Já os cones, eles são especializados em ver as cores e eles vão regular a nitidez das imagens. Pessoal, a retina ela funciona como se fosse uma máquina fotográfica. Então, ela vai realmente regulando a nitidez da imagem para que a gente consiga enxergar melhor. Os bastonetes, eles vão verificar a luminosidade do objeto, tá? Então, realmente parece uma máquina fotográfica. Agora, a gente vai falar sobre os meios transparentes. Dentro dos meios transparentes, nós teremos o humor aquoso, o cristalino e o humor vítreo. O humor aquoso, ele é um fluido que se situa entre a córnea e o cristalino, preenchendo toda a parte anterior, né, do olho. O cristalino, ele é uma lente biconvexa que controla a nitidez da imagem. Então, ele também auxilia a retina para ter essa responsabilidade, né, essa função de controlar a nitidez da imagem, deixar a imagem mais nítida, né, mais com uma melhor percepção para nós. E por último, o humor vítreo, que ele é um líquido incolor, um pouquinho viscoso, que se encontra entre o cristalino e a retina. Pessoal, nós vamos encerrando por aqui, sem tarefa hoje para vocês, tá bom? Sendo assim, ficaremos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!